Fala galera tricolor, tudo bem? Full na lata de volta, eu sou Alexandre Guimarães. Vamos falar aqui do nosso tricolor, aqui ó, nosso tricolão com a camisa aqui de 1984, homenagem. Bom galera, vocês devem estar sabendo aí da confusão, né, que está tendo na Colômbia e isso acabou afetando a partida do Fluminense contra o Junior Barranquilla, que seria em Barranquilla, né? Mas acabou sendo transferida em cima da hora para Guayaquil, no Equador. A partida que inclusive seria às 7 da noite, não será às 7 da noite, o horário de Brasília vai ser às 9 horas, horário aqui do Brasil, 21 horas. Segundo o portal Explosão Tricolor, as transmissões da partida continuam sendo no Face e no Fox Sports, isso não alterou, mas o jogo passou para as 9 horas lá em Guayaquil. Quer dizer, tensão social na Colômbia, né? Vocês devem estar sabendo, acompanhando o noticiário aí. Violência, uma confusão danada, manifestantes contra forças policiais e forças armadas, até acho que a ONU se metendo na situação por conta de uma reforma tributária que o governo colombiano propôs e que ia trazer muitos sacrifícios, muitos problemas para a população colombiana, né? Então, mesmo na pandemia, a população colombiana resolveu ir para as ruas, manifestações, muita confusão, seja em Bogotá, seja em Cali, seja em Medellín, e também estava havendo em Barranquilla que o negócio começou a ficar ruim, né? E o que aconteceu? O Fluminense, na terça-feira, entrou em contato com a CBF, em contato com a Conmebol, para saber se deveria ir para Barranquilha, já que estava tendo toda essa confusão na Colômbia. A orientação foi de que o Fluminense deveria ir para Barranquilha. O Fluminense foi para lá e jogaria no estádio Romélio Martínez, que não é o Metropolitano que o Barranquilla normalmente joga, né? Porque ele está para obras da Copa América. Mas o Fluminense ia treinar no Metropolitano, inclusive, está tudo programado. Inclusive as autoridades lá de Barranquilha dizendo, não, pode vir aqui que a gente garante a segurança. Houve ameaças de torcidas organizadas do Barranquilha dizendo que o país estava em tensão social, que não era hora de futebol e que eles iam tentar até impedir a entrada do ônibus no estádio. Mas as autoridades disseram que tinham conversado com todo mundo, inclusive com as organizadas, estava garantindo a segurança e que Barranquilha, que é uma cidade festeira, realmente tem carnaval lá, que é uma cidade alegre, realmente né? Que os problemas, a violência estava tendo em outras cidades, grandes cidades da Colômbia, não estava tendo em Barranquilla. Então podia ocorrer o jogo. Só que nós estamos na quarta-feira à noite, eu acho que foi na terça-feira à noite, começou a aparecer atos de violência também em Barranquilha, o que era meio previsível, né? Convenhamos, né? E aí, em cima da hora, a Conmebol, que já tinha transferido jogos de clubes argentinos, River Plate, Argentinos Júniors e o Lanús, que iriam jogar contra times colombianos para Assunção, no Paraguai. Os jogos seriam nesta quarta-feira, foram transferidos para quinta. Então, Assunção vai ter, no Paraguai, vai ter um monte de jogo de time argentino e colombiano amanhã, na quinta-feira. A Conmebol, que falou para o Fluminense ir lá para Barranquilha, resolveu, por conta, acho que com medo, né, de ter aumentado os problemas lá em Barranquilha, mudar o local do jogo. Ficou até não sabia se ia para Lima, no Peru, ou para Guayaquil, no Equador. O Fluminense indignado, óbvio, a diretoria do Fluminense. E aí acabou se decidindo ir para Guayaquil, que é a nível do mar, como é em Barranquilla. Então o Fluminense não vai ter problema de altitude, não vai para Quito, por exemplo. E o jogo, a pedido do Fluminense, em vez de ser 7 da noite, passou, como eu já falei, para as 9 da noite, 21 horas, né? Enfim, gente, o Fluminense mais uma vez tendo os problemas indo para a Colômbia, né? Teve aquela situação que a prefeitura de Bogotá, quando o Fluminense ia jogar com o Santa Fé, decretou restrições por conta da Covid, a gente entende, inclusive. O Fluminense jogou até na cidade de Armênia, teve que fretar um voo, né? E agora a gente entende a situação do povo colombiano lutando pelos seus direitos
E o jogo realmente não dá para ocorrer em Barranquilha, né? Só que eu acho, cara, que sinceramente a Conmebol tá na cara que ela já era para ter adiado esse jogo, né? Não era o Fluminense lá para Barranquilha, 7 horas de viagem para chegar em Barranquilha. Aí chegar lá, ver o que vai acontecer para depois ela mudar. O Fluminense vai pegar, vai ser agora meia-noite, horário de Brasília, meia-noite virando para quinta-feira. De quarta para quinta-feira, meia-noite lá em Barranquilha, meia-noite, horário de Brasília. O Fluminense vai pegar outro voo fretado. O voo que ele vai lá já é fretado por uma condição da Conmebol, né? Outro voo fretado para o Equador, para Guayaquil, para poder fazer a sua terceira partida na Libertadores da América. Quer dizer, uma bagunça da Conmebol. Algumas pessoas estão discutindo se o Fluminense devia ter peitado a Conmebol. Os times argentinos, é, a notícia que o River se negou aí, o Argentino Júnior também, o Lanús eu não sei. Bom, eu acho que na minha cabeça o River Plate tem essa situação na Libertadores também, né? O River Plate é um time assim, digamos, com muita força política, assim como é o Boca Juniors, talvez seja o Independente, talvez o Argentino Júnior, o Lanús, tenha ido na aba do River Plate. Também não sei qual foi o tom da conversa do River Plate, se o River Plate, não vou e pronto. Não sei se foi assim também. Mas enfim, o Fluminense resolveu consultar, fazer o teoricamente correto, consultar a Conmebol, consultar a CBF, falou com a CBF, para ver se a CBF, né, tentava um acerto ali, direitinho, né? O Fluminense, por mais que a gente sabe que o Fluminense, não somos torcedores do Fluminense, mas o Fluminense não tem na Conmebol a força política que tem o River Plate e o Boca, isso é óbvio. Eu nem sei se algum time brasileiro provavelmente não tem a força política que esses dois grandes clubes da Argentina têm. A gente sabe disso, né? A gente vê até nas partidas, na dúvida, o árbitro, na dúvida entre pro Boca, pro River, o árbitro daquela, né? A gente sabe como é que é, né? Então, o Fluminense resolveu jogar o jogo, né? O jogo do avião, digamos assim. Bom, Conmebol falou lá, as autoridades de Barranquilla garantiam que podia realizar a partida lá, vamos lá, né? Chegou a ter essa autorização, né? Mesmo torcida organizada ameaçando, não deixar um ônibus entrar, as autoridades de Barranquilla garantiam, não, vai ter jogo aqui, coisa e tal. O Fluminense foi para lá, né? E aí o erro, para mim, eu acho que o Fluminense, sinceramente, eu não vejo o erro. Muitas pessoas estão questionando se o Fluminense podia bater o pé. Eu não vejo o erro do Fluminense, sinceramente. Acho que o Fluminense fez o correto. De repente, se ele tivesse batido de frente a Conmebol. Cara, a Conmebol é uma entidade. Eu não sei nem se é pior, talvez seja até pior que a FERJ, é meio enrolada. Ela bota aquela pompa de querer imitar a Europa, a UEFA, mas ela é bem enrolada, gente. Pro Fluminense, de repente, não vai dar pra eu ir porque tá tendo confusão lá, e de repente a Conmebol dá uma de maluquice, esse jogo em Barranquilla acontecer e dar um WO no Fluminense, porque o Fluminense não tá lá, gente, não custa nada. O Conmebol não custa nada, né? Não vai dar no River, não vai dar no Boca, por causa da força política dele, mas no Fluminense ou até outro time brasileiro, fosse o time brasileiro, talvez, da mesma maneira, talvez, não, vamos lá viajar, que os caras pediram pra gente viajar, talvez o procedimento fosse o mesmo, não fosse bater de frente, porque ia correr algum risco, ia ter o risco de WO assim, não duvido nada. O Fluminense foi, e o erro foi da Conmebol, na terça-feira, os problemas já tem um bom tempo, acho que desde domingo tá tendo confusão, sábado, domingo já está tendo confusão. Inclusive o primeiro-ministro, o primeiro-ministro não, lá é regime presidencial, né? O ministro da Fazenda da Colômbia renunciou porque o presidente da Colômbia retirou a reforma tributária e vai propor uma outra reforma tributária, mas mesmo assim a população continuou na rua, contestando, reclamando, por problema da pandemia, pedindo uma renda básica para a população. O pessoal tá agora se soltou, né? Então já está um bom tempo. Então desde, sei lá, de segunda, terça-feira, a Conmebol já era para ter decidido. Ela não era para ter esperado, vamos ver, garantias do pessoal lá de Barranquilha. Ela já era para ter decidido, botar o jogo do Fluminense em Assunção, ou em Guayaquil, ou em Lima mesmo. Entendeu? E o Fluminense saía aqui do Rio de Janeiro e ia para Guayaquil. O Júnior Barranquilla ia chiar, mas falou, meu filho, o seu país está com um problema sério.
Eu não posso arriscar jogador, não posso arriscar delegações, até a sua, numa situação dessa. Então, enfim, a Conmebol mais uma vez mostrando que por mais que ela tente imitar o UEFA em algumas situações, sorteio bonitinho, não sei o que, uma série de coisas, umas firulas, continua a mesma. E o Fluminense vai ter que fazer uma odisseia até maior do que foi contra o Santa Fé. Fluminense à meia-noite, horário de Brasília, de quarta para quinta, viajará de Barranquilha para Guayaquil. E a gente já está sabendo pelo portal GE que acabou o jogo, o Fluminense vai direto para o Rio? Não. O Fluminense vai voltar a Barranquilha para depois voltar ao Rio. Por quê? Porque o avião da Gol que o Fluminense fretou para ir até a Colômbia, até Barranquilha, ele não pode fazer o trajeto Colômbia-Equador. É uma norma. Voos fretados só pode ser, só pode ser pelo país de origem dos passageiros até o seu destino. Então ele não poderia fazer Colômbia-Equador. Então o avião do Fluminense que veio do Rio vai ficar esperando lá em Barranquilha. O Fluminense vai sair, depois de jogar em Guayaquil, mais 2 horinhas para Barranquilha, depois mais 7 horinhas de Barranquilha para o Rio de Janeiro. Gente, que confusão. Tomara que nessa confusão toda o Fluminense consiga uma grande vitória. O time deverá ser o mesmo que atuou contra o River e contra o Independente Santa Fé, né? Entre os relacionados, as novidades são o André, já que o Hudson no jogo com a Portuguesa, que a gente vai falar um pouquinho aqui, pelo Carioca foi 1-1. O Hudson se machucou seriamente, vai ter que fazer uma cirurgia. Eu acho que é alguma coisa no joelho direito, se não me engano. Vai ficar 6 meses de molho. E o Fluminense estava até já procurando um volante. Eu acho que antes disso já estava procurando um volante. O Fluminense também está interessado em contratar um lateral esquerdo. Ah, lateral esquerdo está precisando mesmo. E por conta disso, o André, que ia ser emprestado, talvez fosse emprestado no Botafogo, está inclusive relacionado, está no grupo que foi a Colômbia e que vai a Guayaquil e depois vai a Colômbia e depois vai para o Rio de Janeiro. Vai fazer essa brincadeira aí, felizmente. Outro destaque também entre os relacionados, entre aspas, é o Luca está de volta entre os relacionados. Os demais são os mesmos, né? Fred, Kaique, aquela turma toda. Nenê, Ganso também, Ganso. Enfim, vamos ver se o Fluminense, nesta odisseia, tomara, a gente está merecendo, né? Conquistar uma grande vitória aí. E se a gente conquistar uma grande vitória, vai ser importante aí pra gente. Bom, então, o jogo do Fluminense, Guayaquil, Equador, 9 da noite, passa no Fox Sport, passa no Face. Não perco. Campeonato Carioca, Fluminense no domingo, 4 da tarde, empatou com a Portuguesa no Estádio do Brasileiro 1-1. O VAR entrou em campo, né? Os 2 gols, os 2 pênaltis, né? Para a Portuguesa, o VAR constatou uma mão do Ganso dentro da área, ele ampliou. O árbitro entendeu que o Ganso, na hora que a bola bate na mão do Ganso, ele teria ampliado o espaço dele, o corpo dele. Pênalti para a Portuguesa, o Chay bateu e marcou. Isso no primeiro tempo. No segundo tempo, foi a vez do VAR. Pênalti para o Fluminense. Uma bola cruzada pelo Casares. O Ganso, de novo, participando do lance, só que agora a nosso favor, né? Ele não teve culpa no outro lance, mas nesse ele teve presença, porque ele deu uma cabeçada, um jogador da Portuguesa levanta a mão assim, a bola bate na mão dele, claramente pênalti, marca do pênalti, Abel Hernandes bateu, empatou a partida 1-1. Esse 1-1 poderia ser melhor? Poderia, mas também poderia ser pior. A Portuguesa encarou bem o Fluminense, a Portuguesa deu trabalho para o Fluminense, inclusive aos 46 do segundo tempo, o Marcos Felipe fez um defesaço num chute do Mauro Silva, parece Copa de 94, né? Mas não é não, é outro Mauro Silva. Inclusive a Portuguesa também tem um jogador chamado Cafu, muito bom jogador, mas não é sênior de 94 não são os campeões não, são outros. O Mauro Silva deu um voleio, uma jogada do Esquilo, jogou dentro da área, o Mauro Silva de voleio, o Marcos Felipe fez um defesaço aos 46 do segundo tempo. Esse Cafu também no segundo tempo bateu uma falta, a bola resvala na barreira e quase morre dentro do gol.
Mas o Fluminense teve suas chances, teve duas chances com o Ganso, uma cabeçada no cruzamento do Egídio no início da partida, antes do Portuguesa abrir o placar. O Ganso também, uma jogada que envolveu o Abel Hernandes, o Gabriel Teixeira. Ele passa para o Ganso chuta, já sem goleiro, que o Neguete, o ótimo goleiro Neguete da Portuguesa, saiu para salvar um possível gol do Abel Hernandes. O Ganso chuta sem goleiro, mas o Watson, elementar, meu caro Watson, é isso mesmo, o Watson não é o do Sherlock Holmes, é o outro Watson, lateral direito da Portuguesa. Em cima da linha salva o gol do Ganso, né? Só aí dois lances com o Ganso. O Abel Hernandes que fez o gol de pênalti, mas perdeu pelo menos umas duas boas chances. Então foi um jogo assim que o Fluminense poderia ter se dado mal, tomado um 2-1 na Portuguesa, ou poderia ter vencido por 3-1, né? 2-1, 3-1, poderia ter saído melhor. Com 1-1, né? O Fluminense no Maracanã joga pelo empate no próximo domingo. Agora 4 horas domingo no Maracanã. Agora com essa confusão toda, provavelmente o Fluminense, cara, vai jogar com um time reserva, né? Não sei nem se vai botar um misto, né? Aliás, nesse jogo do Luso Brasileiro, chegaram a entrar alguns titulares. O Kaique chegou a entrar no segundo tempo. O Gabriel Teixeira não é titular, mas é quase um 12º jogador do Fluminense, né? Jogou, atuou muito bem. Ele e o Ganso foram excelentes, né? Eu acho que eles foram muito bem nessa partida, todos os dois, né? Enfim, o Bobadilha também entrou bem, coisa e tal, mas o Bobadilha é reserva. Mas eu não sei com que roupa o Fluminense vai para essa próxima partida depois dessa confusão toda lá em Barranquilha. Uma vergonha com o Comembol, sinceramente. Tem até a situação das vacinas aí da Comembol, né? Que a Comembol recebeu doações de 50 mil vacinas, está querendo vacinar os clubes que participam da Libertadores, da Sul-Americana, as delegações na Copa América, times da primeira divisão masculino e feminino das federações, está querendo vacinar. E aqui no caso do Brasil tem o protocolo de que, por exemplo, a CBF receber a parte que lhe cabe dessas vacinas, são 50 mil vacinas vindas da Comembol, seriam cedidas, acho que 5 mil para a CBF. Pelo protocolo aqui no Brasil, essas vacinas não teriam que ser passadas por SUS, porque não acabou a situação das prioridades, né? Então como é que vai ser isso? Vai fazer vergonha de levar delegações para fora do país para se vacinar? Eu acho isso ser outra vergonha, né? Eu acho lamentável. E o protocolo, né? Os times não estão jogando, não tem protocolo, ou não confiam no protocolo, ou não era para jogar. A gente questiona tudo isso, né? Essa doação até foi da Sinovac, que é a que produz a Coronavac, doação entre aspas, né? Porque ela vai ter publicidade durante a Copa América, né? Então, enfim, teve até o governo uruguaio se metendo nessa transferência, nessa doação para a Comembol. Quer dizer, a Comembol querendo vacinar é o fura-fila da Comembol, né? Vamos ser sinceros, o fura-fila da Comembol, uma vergonha. E essa situação lá em Barranquilha, a Comembol demorando para decidir, é outra vergonha. Vamos ver se as coisas dão certo. Quem sabe o Flusão, o nosso tricolor, consegue mais uma vitória épica, né? E sobre essas vacinas, o Nenê já tinha falado numa coletiva lá atrás, né? Que ele não se sente muito à vontade com isso não. Ele acha que tem que obedecer às prioridades. É isso aí, galera. Presidente de Santos e Grêmio também reclamaram. É isso aí. Saudações tricolores, um abraço a todos. Vamos torcer. Valeu.